Bom, pessoal, então essa aula número 20, a segunda aula aí de termodinâmica. Então, na aula de hoje a gente vai discutir, vai começar a discutir a primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica diz respeito envolve os conceitos de trabalho e calor como duas maneiras distintas de você alterar a energia microscópica de um objeto. Eu lembro a você aqui o conceito de energia microscópica nesse slide aqui tirado da aula passada. Você vê aqui no caso do exemplo aqui um objeto, um cubo, né, que está em queda livre, girando e tal e coisa. A energia cinética de translação, a energia cinética de rotação e a energia potencial gravitacional são classificadas como energias macroscópicas. Tem a ver com o movimento do objeto como um todo. Mas em adição à energia macroscópica, existe a energia interna das moléculas, ou a energia microscópica, ou a energia térmica, todos eles sinônimos, né? E, conceitualmente, isso envolve essencialmente os graus de liberdade moleculares e atômicos do objeto. Né? A termodinâmica foca a atenção exatamente nisso, nessas energias, nessa energia microscópica que está aqui. E o conceito do trabalho e do calor, como você vai ver, são as duas, são energias, todas as duas coisas. O trabalho e o calor são duas maneiras de você transferir energia ou alterar a energia microscópica, ou a energia interna, ou a energia térmica de um objeto. Né? E a primeira lei da termodinâmica, como a gente vai ver mais adiante, e diz exatamente isso, é essencialmente isso. Ele diz que a variação da energia microscópica de um objeto qualquer é igual à quantidade de calor que o objeto recebe mais a quantidade de trabalho que o objeto recebe. Então a gente precisa saber distinguir essas duas formas de transferência de energia. Então, o conceito, nesse slide aqui, eu destaco dois exemplos aqui de um trabalho alterando a energia microscópica do objeto. O que quer dizer isso? Isso quer dizer simplesmente que uma energia macroscópica foi convertida em energia microscópica. Isso essencialmente é o conceito de trabalho no contexto da primeira lei da termodinâmica. Você consegue alterar a energia molecular, a energia interna dos objetos, fazendo trabalhos ou dissipando, né, energias macroscópicas. O exemplo, o protótipo disso é o atrito, né? Aqui no caso desse filmezinho aí que eu já mostrei. Esses dois blocos aí ficam, uma máquina que fica chacoalhando esses dois blocos um com o outro, isso é uma energia macroscópica, né? Os blocos estão se movendo como um todo, né? E isso se reflete na alteração das energias moleculares ali dos dois objetos, eles começam a derreter, né? É igual quando você esfrega a mão uma na outra, né? A sua mão move globalmente, mas como consequência você transfere energia, as moléculas lá da superfície da sua mão ficam mais agitadas e você sente isso como o aquecimento da sua mão. Esse é um exemplo de transferência de energia macroscópica para energia microscópica. E esse processo de transferência, e no contexto da primeira lei de termodinâmica, é o conceito de trabalho, né? Esse filmezinho aqui a gente já viu, né? Mas enfim, é isso aí, né? Os dois bloquinhos, um raspando em cima do outro ali, e eles começam a ficar, a agitação, a energia interna começa a crescer e o sinal visível de que isso está acontecendo, agora em slow motion, tá? O sinal visível de que isso está acontecendo ali é o derretimento ali do titânio ali naquele negócio. Bom, agora o conceito de calor. O conceito de calor é a alteração da energia microscópica de um objeto por virtude da absorção de outras energias microscópicas. E o protótipo desse tipo de processo é, por exemplo, aqui a chama aumentando a energia microscópica aqui desse bloco. As moléculas aqui desse bloco ficam mais aquecidas, vibram mais e coisa e tal, por conta do contato com o gás quente aqui. A chama é nada mais é do que isso, né? Um gás aqui é aquecido, e ele está tão aquecido que ele emite luz, né? Então você tem um objeto aqui com alta energia microscópica, você não consegue ver, mas as moléculas ali do ar naquela região da chama estão incrivelmente agitadas. E aquelas colisões daquelas moléculazinhas do ar incrivelmente agitadas com as moléculazinhas da superfície aqui do bloco faz com que essas moléculas aqui fiquem agitadas também. A energia microscópica da chama sendo transferida para a energia microscópica do bloco. Depois essa coisa se propaga para dentro por condução térmica. Tá? Mas é a energia microscópica da chama, né, a agitação molecular do ar ali na chama, sendo convertida em energia microscópica, a agitação molecular, né, do objeto que está aqui. E aqui, no caso, é um movimento macroscópico, né, de ida e vinda aqui desses blocos aqui, se convertendo em energia microscópica. Trabalho
energia macroscópica virando energia microscópica, e calor, energia microscópica sendo transferida, né, para a energia microscópica de outro corpo, né, de um corpo para outro corpo, tá bom? Essas são as duas maneiras que você tem para alterar a energia microscópica de um corpo, tá? Usando energia macroscópica, tipo isso aqui, esse processo, ou botando o seu corpo, no caso aqui, esse cara, né, em contato com outro objeto com uma temperatura mais elevada que a sua, né? Aí vai haver uma transferência de energia microscópica do corpo mais quente para você, entendeu? Essas são as duas maneiras de você alterar isso. Isso é a primeira lei da termodinâmica. Tá? A energia microscópica ganha ou perdida por trabalho frequentemente é mensurável e calculável. Isso vai ser chave aqui no processo de mensuração ou de ser capaz de calcular a quantidade de calor que um objeto recebe. Né? Exatamente o fato de que a quantidade de energia microscópica que é transferida por trabalho ser calculável em virtude da gente saber a física de trabalhos macroscópicos, né? Como você vai ver vários exemplos aqui. Então, por exemplo, o primeiro exemplo é esse aqui. Como é que você tem um bloco aqui sobre uma mesa, um bloco de 1 quilo, né? E ele vai ser deslocado aqui de 15 centímetros. É igual, é uma análogo àquelas dois blocos de titânio raspando um sobre o outro. Só que aqui você vai fazer um deslocamento, aqui, um deslocamento de 15 centímetros. Suponha que o coeficiente de atrito cinético aqui entre esses dois objetos é 0,60, né? Não interessa o que está fazendo esse cara aqui para frente e para trás de 15 centímetros, o fato é que ele está fazendo isso, e eu consigo calcular o quanto de energia interna de agitação molecular. A pergunta é de quanto aumentou a energia microscópica dos blocos, no caso dos dois blocos, o bloco azul e o bloco cinza, né? Após 100 passagens. Quer dizer, ele vai e vem, vai e vem, vai e vem 100 vezes, raspando, né? De quanto que aumenta a energia microscópica dos objetos. Você sabe calcular isso porque você sabe calcular o trabalho aqui desse cara que está aqui, né? Você consegue calcular o trabalho porque cada passagem são 100 passagens, né? Uma, duas, três, 100 vezes. Por isso esse fator 100 que está aqui. Qual é a perda de energia mecânica que se dá nesse processo? Isso é física 1. Né? A perda de energia mecânica é qual é a força que você teve que fazer para arrastar esse objeto aqui, supondo em velocidade constante. Tá? Em velocidade constante, a força que você fez foi que exatamente tem que ter cancelado o atrito cinético. Né? Se o bicho andou com velocidade constante, né? Então a soma das forças horizontais tem que ter sido zero. Você ou a máquina, né, empurrando ele para a direita, ou depois empurrando ele para a esquerda, fica sempre empatado com a força de atrito. Né? A força de atrito é que é o mecanismo de transferência da energia mecânica para a energia interna. Mas a força de atrito eu consigo calcular, porque é atrito cinético. Né? Então isso aqui é igual a 0,60, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a massa do objeto, 1 kg, vezes G. Né? No caso aqui eu trouxe a horizontal, né? Então a força normal é m vezes g. Então isso aqui é a força a força de atrito, né? É exatamente a força de atrito. E o trabalho que a força de atrito faz nesse processo, num deslocamento de 15 centímetros, que é convertido para energia interna, né? Isso a gente vê lá em Física 1, né? O trabalho dessas forças dissipativas, atrito e arrasto do ar e coisa e tal, ela nunca se manifesta como aumento de energia cinética do objeto, não. Ao contrário, ele se converte num aquecimento, que em Física 1 a gente diz isso, né? Um aquecimento. Aqui em Física 2 a gente é mais preciso. Na verdade, o que acontece é que a energia de agitação molecular aumenta. E aumenta de quanto? Aumenta de quanto do negativo, né? Do trabalho macroscópico, do trabalho, né? Da força de atrito. E o trabalho da força de atrito é menos, né? Porque ela é oposta ao deslocamento, né? É menos K vezes M vezes G vezes o quanto você deslocou, 15 centímetros. Né? Isso é o que o objeto perde de energia mecânica, mas isso, na verdade, não é perdido, isso é convertido em energia microscópica, entendeu? Então, 100 vezes essa coisa que está aqui é o quanto você ganhou de energia microscópica, o quanto as suas moléculas, digamos assim, ganharam de energia. As moléculas dos dois blocos, na verdade. Né? Isso aí dá 88 joules. Entendeu? Então, cara, depois de 100 passagens aqui, as moléculas ali, você não vê isso, né? Mas as moléculas aqui desse bloco cinza e as moléculas do bloco azul estão 88 joules mais energéticas. Né? Entendeu? Esse aqui é o ponto. Ok, outro exemplo aqui, a caneca. Lembra daquele filmezinho que eu mostrei na aula passada? A caneca cai, ela estava com velocidade de zero, depois ela se estatela lá no chão, fica toda quebrada ali, né? Caiu 2 metros e aqui não tem energia mecânica nenhuma, né? Ela estava com energia mecânica
gravitacional e essa energia mecânica desapareceu. Ela está parada aqui, né? Sumiu a energia mecânica. Na verdade, não sumiu. A energia térmica aqui do bloco, da caneca, dos pedaços quebrados da caneca e do chão, aumentou exatamente dessa quantidade de energia mecânica que desapareceu. Aqui, de quanto aumentou a energia microscópica da caneca e do chão? Aumentou do quanto foi perdido de energia mecânica. Igualzinho ao caso aí do atrito, né? É 0,37 kg, né, que é a massa vezes G vezes o quanto caiu. Isso aqui é a energia mecânica que ela tinha e que deixou de ter quando está aqui embaixo. Né? A energia não some, a energia, nesse caso aí, virou a energia microscópica. Né? Isso aí é igual a 7,3 joules. Qual é a conclusão? A conclusão é que as moléculas da caneca e as moléculas do chão, na situação final, estão 7,3 joules mais agitadas, digamos assim, do que na situação inicial. Na situação inicial sendo a caneca parada aqui e o chão antes de receber a colisão da caneca. Entendeu? Então, se você fosse capaz de olhar com uma lupa lá, as moléculazinhas aqui dessa coisa azul ali, das coisas todas quebradas, né? E do chão também, eu não sei como é que se distribui esses 7,3 joules, mas elas estão 7,3 joules mais agitadas. Okay? O caso do skydiver aqui. No caso do skydiver, ele está continuamente aumentando a energia térmica do ar e dele. Né? Ele está aqui supondo que ele está com velocidade terminal, né? Ele atingiu a velocidade terminal. Você lembra lá de Física 1, que a velocidade terminal depende desses fatores aqui, da massa do skydiver, do G, né? do coeficiente de arrasto, da densidade do ar e da seção reta que ele apresenta para o ar. Enfim, isso aqui é a velocidade térmica, a velocidade terminal, né? O cara, sob a ação da gravidade e do ar, ele acaba atingindo, ela acaba descendo, não aceleradamente, mas com velocidade constante, e a expressão da velocidade é essa que está aqui. Isso é física 1. Tá? Para a gente, o que interessa, o peso está agindo, tá agindo assim, né? Ele está descendo, o peso está trabalhando, né? Porque o cara está descendo sob a ação da força peso para baixo, e esse trabalho do peso não está se convertendo em energia mecânica, ele não está ganhando velocidade. Ele não está ganhando velocidade porque todo o trabalho do peso está sendo convertido para a energia de agitação da roupa dele e do ar em volta dele. Entendeu? Energia macroscópica que está virando energia microscópica. Então está aqui o exemplo, o skydiver aqui, numa altura H, depois ele está aqui na altura H abaixo, né, descendo com velocidade constante. O trabalho, a taxa de variação da energia microscópica da roupa dele e do ar, isso aqui a taxa, né? A quantidade de energia microscópica que aumenta como função do tempo. É o mgh, né? Supondo que daqui até aqui decorreu um intervalo de tempo delta t, né? Então a quantidade de energia térmica aumentou mgh, foi o trabalho do peso. Né, o trabalho do peso que desapareceu, não se converteu em energia cinética. Se não tivesse ar, ele teria ganho energia cinética, mas como tem ar, essa energia não vira energia cinética dele. Vira, ao contrário, energia de agitação molecular. Né? Então, mgh sobre t, e o h sobre t é supostamente a velocidade térmica. Né? Então, essa é a taxa de produção de energia térmica. Enquanto ele está descendo, a cada segundo, né, a energia térmica da roupa dele e do ar, eu não sei como é que se distribui isso, né, mas enfim, a energia térmica da roupa dele e do ar aumenta de mg a cada segundo, né, Vt vezes ΔT. Okay? Agora, um outro exemplo aqui, esse é o exemplo do fogão elétrico. Qual é a taxa de produção de energia microscópica no fio condutor e no entorno? A situação aqui é a seguinte: você tem. Na verdade um problema análogo a desse aí do skydiver. Só que o skydiver aqui são os elétrons. Né? Então aqui você tem uma situação onde você tem esse fio que está aqui, né? Ele está espetado na tomada, então ele está sujeito a uma diferença de potencial. V, que é 110 ou 220 volts e tal coisa. E aqui essas bolinhas pretas são os elétrons atravessando. Com essa diferença de potencial aqui, se esse comprimento aqui do fio é L, né? O campo elétrico que vigora dentro do fio da direita para a esquerda, nesse caso, né? por conta do fato de que o campo elétrico sempre aponta do potencial elétrico maior para o menor. Né? Esse aqui é o potencial elétrico maior, por isso que tem essa barrinha maior aqui. Então o campo elétrico é para a esquerda. E vale V sobre L, 110 volts dividido pelo comprimento aí do fio. Esse é o campo elétrico. A velocidade, o elétron, apesar de ele estar sujeito
a uma força, né? Porque o elétron, como qualquer carga, né? Quando ele está num campo elétrico, ele sente uma força. Aí você diria, bom, então ele vai sair acelerado. Perdão. Não, ele não sai acelerado, ele sai com velocidade constante. A razão pela qual ele sai com velocidade constante, que nem o skydiver, que está o tempo todo puxado para baixo pelo peso dele e anda com velocidade constante. Aqui o efeito da gravidade é feito pela força elétrica e o efeito do ar, no caso do skydiver, que é o que faz ele andar com velocidade constante, aqui é feito pelas colisões dos elétrons com o metal, né, com os núcleos do metal. Entendeu? Então toda a energia mecânica que o elétron ganharia se não houvesse os núcleos aqui metálicos, se converte em agitação dos núcleos metálicos, do mesmo jeito que toda a energia gravitacional, né, a energia cinética que o skydiver deveria estar ganhando devido ao trabalho da gravidade, desaparece e aparece na forma de aquecimento da roupa dele. Aqui aparece na forma de aquecimento da agitação dessas bolinhas vermelhas aqui, que é isso aqui. No final das contas, o metal fica quente. É isso que acontece, né? Então, o elétron atravessa a força que o elétron experimenta é assim, né? Quando o campo elétrico é para a esquerda, como a carga do elétron é negativa, né? Ele sente uma força para a direita. Então o elétron sente uma força daqui para lá constante, né? E a carga do elétron vezes o E, igualzinho ao mg, ao peso, né, do skydiver, e no entanto ele atravessa com velocidade constante, porque ele está o tempo todo convertendo esse trabalho aqui feito pelo campo elétrico ele está transferindo, melhor dizendo, né, o trabalho do campo elétrico para a agitação das moléculas do metal, né? Dos núcleos metálicos. Enfim, essa questão. Então, a taxa de produção de energia microscópica, a quantidade de energia microscópica que o elétron transfere para o metal, né, como função do tempo, a força que ele experimenta, que é o análogo, no caso do skydiver, o mg, né? O L, que é a distância que ele vai atravessar, né? Isso é o trabalho da força elétrica, é igual o mgh lá do exemplo anterior, né? E essa coisa que está aqui é uma maneira de você escrever o ΔT. Né? Isso é definição. Corrente elétrica é quantidade de carga, é medida numa grandeza chamada ampere, né? Corrente elétrica carga elétrica por tempo. Né? Então, o ΔT você pode exprimir dessa forma: a quantidade de carga elétrica que passa. A quantidade de corrente elétrica que passa, se você divide por E, o que você tem é a quantidade de elétrons por segundo, né, que experimentou essa força. Cada elétron experimentou essa força e desceu essa distância L. Mas quantos elétrons por segundo fizeram isso? É exatamente esse número que está aqui. Né? É um bando de elétrons, como você pode imaginar. Né? E aí, essa coisa que está aqui, você pode ser escrita da maneira como geralmente a gente mostra isso lá em Física 3. O I aqui está repetido aqui, né? E o Ezinho, a carga da eletrônica, cancela aqui, e o produto E vezes L, como você está vendo aqui de cima, né? É igual à voltagem a qual o forno aí está espetado, né? 110 volts, sei lá, e a corrente que está passando pelo fio. A corrente que está passando pelo fio é uma função do tipo de fio que você tem, né? Ou que, mais tecnicamente, da resistência do fio, né? Então, imaginando aí que a corrente é de 10 amperes e a voltagem de 110 volts, isso aí, por exemplo, seria 1.100 joules por segundo. Essa é a quantidade de energia por segundo que está sendo transferida para o aquecimento aí para energia microscópica, né? Agitação mesmo, agitação molecular dos átomos que compõem o fio. Né? Isso aqui bom, enfim, 1.100 esse é o exemplo. Para cada segundo, 1.100 joules. Tá? É muita coisa mesmo. Né? Ok, tá bom, esse é o exemplo. O outro exemplo aqui é esse filmezinho aqui que a gente já viu, né, do cara quando tira o ar de dentro da caixa, da lata aqui, né, o ar externo, as colisões aqui do ar externo, amassam aqui a lata. Né? Um exemplo análogo a esse, que a gente vai discutir, inclusive, bastante, seria esse outro problema aqui. Isso aqui seria análogo a essa coisa que está aqui. Né? Então a situação é assim: você tem um sujeito em cima de uma plataforma, aqui embaixo tem um gás a uma certa pressão. Né? E suponha que você, por algum motivo aqui, o pistão subiu de uma altura H. Né? O pistão aqui subiu. Aqui, no caso, o trabalho do ar batendo aqui fez essa deformação aqui nessa lata. Aqui nesse contexto aqui, as colisões aqui
do ar aqui nessa plataforma aqui fizeram o pistão subir. Na verdade, o pistão não subiria espontaneamente nessa situação, se essa situação está de equilíbrio, ele não subiria espontaneamente. Mas você imagina que alguma outra coisa fez o pistão subir, né? E aí vamos ver quanto que o gás aqui fez de trabalho. Como é que eu posso calcular isso? A variação de energia microscópica do gás é negativa nesse caso. Ele perde energia microscópica. Mas por que ele perde energia microscópica? Porque, nesse caso, diferentemente de todos os outros 4 exemplos que a gente acabou de ver, o gás aqui, ele é que vai executar trabalho, né? Ele está fazendo força, né? Tem um monte de colisões aqui das moléculazinhas do gás na parede do negócio e a parede subiu. Então, a força que o gás faz nessa plataforma que está aqui é a pressão dele vezes a área, né? Lembra disso do fluidos, né? Então, essa é a força. Se a plataforma fica parada, ele não faz trabalho nenhum. Mas se a plataforma, se essa força vem acompanhada de um deslocamento, né, o deslocamento para cima aqui, né? Então o gás faz um trabalho, né? O gás, empurra para cima a plataforma, que é a força que ele faz vezes o quanto ele se deslocou. Ora, se o gás é que fez esse trabalho, ele perdeu aquela energia. Como é que o gás conseguiu fazer esse trabalho? A gente consegue fazer força porque a gente segura com o dedo lá, amarra com uma corda, faz coisas desse tipo. Mas o gás conseguiu fazer essa força, ele para fazer isso, ele usou a energia de agitação térmica dele. Entendeu? Então a energia térmica dele diminuiu pela quantidade de trabalho que ele gerou, que é menos P vezes A vezes H. Nesse exemplo, então, diferentemente dos outros 4 exemplos anteriores, a energia microscópica do gás, aqui, desse gás azul aqui, se converteu em energia macroscópica. O elemento ali que estava lá em cima subiu, ganhou energia potencial gravitacional. Né? Então, a energia de agitação molecular produziu um efeito macroscópico. O bonequinho estava aqui e depois está uma altura H acima. Né? Ele ganhou energia potencial gravitacional. Então, nesse exemplo, a gente está vendo o reverso, né, dos outros 4 exemplos, onde a energia microscópica se converteu em energia macroscópica. Tá? Nos outros exemplos, a energia macroscópica é que virou energia microscópica. Tá bom? Então, a mensagem desses exemplos é isso: é que a energia microscópica de um objeto, de uma coisa, que nesse caso aqui pode ser o gás, aqui nesse exemplo 5, pode ser o fio metálico do exemplo 4, pode ser a roupa lá do skydiver no exemplo 3, etc. e tal. Aquela energia microscópica ela pode ser convertida, pode ser aumentada, né, por razão de trabalhos executados no objeto. Ou ela pode ser aumentada por razão de trabalhos executados no sistema. Né? Ou pode ser diminuída, como nesse exemplo aqui, por trabalhos realizados pelo sistema. Tá? Ok. Tudo bem, então trabalho, meio que mais ou menos a gente consegue calcular, né, o efeito do trabalho na operação da energia microscópica, mas e quanto ao calor? Né? O que é calor e por que calor? Qual é a dificuldade do calor? A dificuldade do calor por exemplo, calor é isso, né? Lembra do primeiro slide dessa aula, é a transferência de energia microscópica de um corpo para outro. Nesse caso, não tem nada que se desloca, não tem nenhuma força sendo feita, nenhuma força clara sendo feita, você não tem nenhum mecanismo mecânico, né, nenhum mecanismo de física 1, digamos assim, né, para calcular a quantidade de energia microscópica que cresceu ou diminuiu. Então, o calor é bem mais misterioso, bem mais difícil de você calcular quanto foi transferido numa dada situação. Mas seria, a princípio, muito mais difícil. Né? Mas aí veio uma genial sacada. A sacada do Joule. Né? Joule é um físico inglês aí que, exatamente por conta do trabalho dele, que a unidade de energia em física se chama Joule. Né? Calor é a transferência de energia microscópica para energia microscópica, né? No caso aí da vela, né? Da energia microscópica da chama para a energia microscópica do bloquinho que está em contato com a chama. A transferência de energia micro para energia micro entre corpos a temperaturas diferentes. Né? Isso pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Você pode estar aqui o objeto frio e o objeto quente, né? Eles podem estar em contato direto por uma haste, alguma coisa assim, né? Que pode transferir calor. Isso é o processo que chama de condução. Tem o processo de convecção, que é semelhante a esse, apenas não é um objeto sólido, é um fluido.
pode ser um ar ou um líquido, né? Que transfere calor do objeto quente para o objeto, transfere agitação térmica, né? Do objeto quente para o objeto frio. Aqui, o processo de convecção vem acompanhado de uma movimentação de ar, no caso desse troço verde aqui ser o ar, né? Ou movimentação de água, no caso desse troço aí ser água, né? E aqui você não vê nada se mexer. Né? A transferência é toda interna, essa barra metálica aqui, que está conduzindo o calor, né? Você não vê nada acontecer, simplesmente a agitação, desculpe, a agitação desse cara aqui, agita aqui a barra e essa agitação vai atravessando, atravessando até chegar aqui. O calor transfere daqui para cá pela barra. Mas você não vê nada se movimentando. No caso da convecção, que é o que acontece quando você liga quando você liga a lareira ou coisa que vale, né? Aí o calor lá da chama movimenta o ar e aquele ar aquecido chega até você e essa é a maneira como o calor sai da chama até você. Né? Movimentação do ar ou do líquido. Né? Isso se chama convecção. E por último, tem outro mecanismo de transferência de calor, que é a radiação, que está presente mesmo quando não tem nada aqui no meio do caminho, mesmo no vácuo. É a maneira como o calor do Sol vem até a Terra. Né? Não tem nada ligando o Sol e a Terra, não tem nenhuma barra metálica, não tem ar, nem água, né, entre o Sol e a Terra, mas ainda assim o calor do Sol chega na Terra. Chega por radiação eletromagnética. Né? Isso é a transferência de calor por radiação. Tem essas três maneiras de converter. Nas três maneiras se chama de calor. Tá? Se chama de calor. Porque é energia microscópica sendo transferida para a energia microscópica do corpo frio. A energia microscópica do quente para o frio. Seja qual for o mecanismo, a gente chama isso de calor. Então essa foi a sacada do Joule, a maneira de você utilizar um processo mecânico ou elétrico para medir a quantidade de calor que é transferida para um objeto. Então a hipótese central do Joule foi que a energia microscópica de agitação molecular lá dos objetos é uma função da temperatura dos objetos, que a gente sabe medir. Né? Então ele concebeu esse dispositivo aqui. Deixa eu mostrar primeiro o filminho aqui, depois eu explico aqui o negócio. Observe que a temperatura subindo ali, ó. Então, o que você está vendo aqui? Eu estou vendo um trabalho sendo feito no gás, no líquido, que está aqui, né, pela queda desses pesos. A quantidade de trabalho que foi feita é mgh, aqui enquanto ele desceu, mais mgh, 2 mgh. E isso se manifesta na alteração essa energia mecânica foi um trabalho, né, foi convertido em energia microscópica do líquido. Né? E a quantidade de energia microscópica que foi transferida eu consigo calcular, que nem nos exemplos todos aí do início da aula, 2 mgh nesse caso aí. Né? Então a energia microscópica aqui aumentou de 2 mgh. E isso se manifestou por um certo aumento de temperatura. Provavelmente muito pequenininho o aumento de temperatura, mas se manifestou por um aumento de temperatura. Muito bem. Então, qual é o negócio? O negócio agora é esse aqui. Para você medir a quantidade de calor que produz correspondente a uma certa alteração de energia microscópica ou uma alteração de temperatura, né? Alteração de energia microscópica e alteração de temperatura vão mão a mão, né? Porque eles possuem uma função da outra. Né? Você constrói um processo mecânico ou elétrico que produz a mesma variação de temperatura produzida pelo calor. Você mede o trabalho do processo, no caso aqui é o 2 mgh, né? E o calor que produziu o calor que tem que ser transferido para produzir aquela alteração de temperatura é igual ao do trabalho. Essa que é a história. Então, se esse 2 mgh aqui produzir uma alteração ali de 5 graus, se você botar uma chamazinha aqui embaixo do gás aqui que produza uma alteração de 5 graus, você pode ter certeza que a quantidade de calor que foi transferida para o líquido foi 2 mgh. Você quantificou o calor através da produção de um processo mecânico ou elétrico, né, de um trabalho, através da execução de um trabalho que produz a mesma alteração de temperatura. Entendeu? Então, olha essa ilustração aqui do processo concebido aí pelo Joule para medir calor. Então, você tem aí uma vela lá que está esquentando uma vela aqui que está esquentando por calor, né? Transferência de energia microscópica da vela para a energia microscópica do objeto. E suponha que o objeto ali teve sua temperatura alterada de TI, temperatura inicial, para TF, uma temperatura mais quente final. Aí a pergunta é: quanto calor foi transferido?
Como é que o processo aí do Joule permite você responder essa pergunta? Você imagina ou você constrói uma situação onde você consegue, através de um trabalho, você consegue produzir a mesma alteração de temperatura. Então, imagina que o seu bloco aqui está em cima de uma mesa com atrito, com a temperatura TI, a mesma temperatura inicial ali que ele estava ali no caso da vela, e aí você desloca o objeto sobre a mesa com atrito com velocidade constante, durante uma distância L tal que, o L aqui você tem que ajustar de maneira tal que você produza uma alteração de temperatura no corpo idêntica. O blocozinho aqui, agora a temperatura dele é a mesma temperatura F ali do negócio. A mesma alteração de temperatura foi aqui ocasionada não pelo calor, mas pelo trabalho. O trabalho aqui, no caso, o trabalho da força de atrito cinético, né? A força de atrito cinético é que transferiu a energia mecânica que o objeto deveria ter ganho por conta da força que está arrastando ele para a direita, converteu em agitação térmica dele. Aqui eu estou fazendo uma picaretagem aqui, né, porque eu estou ignorando o fato de que a mesa também rouba parte dessa energia. Eu estou imaginando que toda essa energia, todo o trabalho da força de atrito foi só para o bloco. Tá? Isso não é verdade, mas enfim, só para ilustrar o conceito e vamos imaginar isso. Então, qual foi o trabalho que foi feito aqui? O trabalho que foi feito, trabalho é sempre fácil de calcular, né? Força o aumento de energia microscópica do objeto foi o trabalho da força de atrito cinético, né? E esse trabalho da energia da força de atrito cinético, se ele produziu a mesma alteração de temperatura, e eu ignorando o aumento da energia microscópica da mesa, então o calor que foi transferido da vela para esse cara, para produzir a mesma alteração de temperatura, TI, TF, TI, TF, foi μK vezes mg vezes L. Então, você medindo o L, né, quanto que eu tenho que arrastar aqui sobre a mesa para produzir a mesma alteração de temperatura? Bota o L que você encontrar aqui dentro, né? E aí essa aqui vai ser a quantidade de calor que foi transferida ali. É isso, essencialmente é isso. De novo, aqui eu estou ignorando o aumento da energia da mesa, né? Mas foi isso que no exemplo anterior foi isso que foi feito, né? A queda daqueles pesos produziu uma alteração de temperatura. Só que a queda dos pesos, você sabe quanto de energia microscópica aumentou. Aumentou duas vezes, né? mg vezes a altura que o bicho caiu. Né? E isso foi o aumento de energia interna do gás lá, foi ocasionada pelo movimento das pás, em última análise. Mas a quantidade de energia microscópica que aumentou no experimentozinho lá do Joule foi 2 mgh. Né? Então, se você produzir a mesma alteração de temperatura que você mediu lá no experimento com calor, com uma chamazinha, você pode ter certeza que a quantidade de calor que foi passada é a mesma, 2 mgh. O processo, o processo do Joule, de usar o trabalho para você medir calor, descansa sobre a hipótese de que a energia microscópica dos objetos depende da temperatura. Na verdade, a energia microscópica depende sim da temperatura, mas depende também do número de partículas no sistema. Se você tiver um quilo de ouro, um grama de ouro e um quilo de ouro, na mesma temperatura eles não têm a mesma energia microscópica. Na verdade, o 1 quilo de ouro tem 1000 vezes mais energia do que um grama de ouro. E o outro fato que não pode ser esquecido é que a energia microscópica também depende do volume do corpo. Porque quando você aperta, em geral os sólidos você não consegue apertar muito, mas gases você consegue. Né? Quando você altera a densidade do corpo, você aproxima os constituintes do corpo, as moléculas do corpo, né? Você afeta a energia de interação entre as moléculas. Né? Então a energia microscópica, de fato, ela não depende só da temperatura, depende sim da temperatura, mas não só da temperatura. Depende também do número de partículas e do volume do corpo. O que a gente está admitindo é que o trabalho e o calor necessários para produzir a mesma variação de energia microscópica em um corpo, mantido nas mesmas condições, no caso mais específico, o mesmo número de partículas, sem alterar o número de partículas, sem alterar o volume, são iguais. Tá? Então, o exemplo aqui esse corpo aqui está recebendo calor, e aqui nesse caso aqui, se eu estiver mexendo ele para a direita e para a esquerda na presença de atrito, ele está recebendo trabalho. Né? Se eu posso dizer que a quantidade, se a alteração de temperatura é a mesma nos dois casos, né? Eu posso igualar esse trabalho que foi realizado aqui com o calor que foi transferido, desde que o número de partículas aqui e aqui seja igual e o volume não tenha se alterado. Né?
É isso que eu quero dizer, nas mesmas condições. A única coisa que muda é a temperatura, né? Passou de TI para TF nesse processo, e passou de TI para TF para esse processo, então o trabalho aqui é igual ao calor ali. Bom, agora vamos comentar sobre capacidade calorífica. Com o insight aí do Joule, a gente passou a ser capaz de medir a quantidade de calor que é necessária fornecer a um corpo para ele sofrer uma determinada alteração de temperatura. E o que se observou é que a quantidade de calor necessária é proporcional à variação de temperatura. Estritamente falando, na verdade, o ΔT, aqui a alteração de temperatura, tem que ser relativamente modesta. Tá? Então, para alterações de temperatura não muito significativas, a quantidade de calor que você precisa fornecer é proporcional à variação de temperatura. E a quantidade de proporcionalidade que se chama de capacidade calorífica. Então, assim, se você pegar um bloco de qualquer coisa, um bloco de metal, né, e produzir uma alteração de 10 graus na temperatura dele, você vai precisar de uma certa quantidade de, sei lá, imagina, uma certa quantidade de energia, de calor. Se você quiser fazer uma alteração de 20 graus, você vai precisar do dobro. É isso que significa, o que isso é proporcional ao ΔT. A, a capacidade calorífica, então, é esse C que está aqui, né? Ele tem, portanto, unidade de Joule, né? Que é a unidade do calor, né? Dividido por Kelvin, que é a unidade de variação de temperatura. Né? No caso geral, quando o ΔT aqui em questão, a variação de temperatura não é modesta, você tem que fazer uma integração, quer dizer, em outras palavras, a capacidade calorífica do corpo muitas vezes varia com a temperatura, mas a razão, quando a faixa de temperaturas que você está cobrindo é modesta, aí você pode aproximar aqui o C, ignorar a variação do C com a temperatura e usar essa relação. É isso que a gente vai adotar, na verdade, essa versão aqui da capacidade calorífica, né? Ignorando a dependência dela, que de fato acontece, né? Com a temperatura. Mas em geral é assim que funciona. A quantidade de calor é a integral de uma temperatura inicial até uma temperatura final do C vezes a variação de temperatura, porque o C varia com a temperatura. Mas a gente vai ignorar isso aqui. Durante uma mudança de fase, quando um sólido está derretendo ou quando um líquido está vaporizando ou coisa assim, você fornece calor para produzir a alteração de fase e o que se observa é que a temperatura não se altera. Consequentemente, durante uma alteração de fase, mudança de fase que se chama, né? Um sólido virando um líquido, ou um líquido virando vapor, ou um vapor virando líquido, etc. e tal, durante uma mudança de fase, isso aqui não funciona por conta do fato de que você dá calor, mas o ΔT é igual a zero. Né? Então, durante a mudança de fase, isso aqui não funciona. Isso aqui funciona desde que o material que está sendo aquecido e que está tendo sua temperatura alterada, ΔT, não esteja mudando de sólido para líquido, ele está permanecendo o tempo todo naquela faixa de temperaturas como um sólido, ou como um líquido, ou como um gás. No caso de gases, em virtude da muito mais expressiva expansão térmica de gases, expansão térmica é a variação de volume. Né? Gases variam de volume grandemente quando a temperatura deles é alterada, mas sólidos e líquidos muito pouco. Né? Está relacionado àquela história da incompressibilidade que a gente discutiu lá nos fluidos. Né? Líquidos e sólidos, como as moléculas são tão apertadinhas uma em cima da outra, que as alterações de volume são muito, muito modestas. Por conta disso, em gases, por conta dessa significativa expansão térmica, a capacidade calorífica, a pressão constante, medida a pressão constante e medida a volume constante, são diferentes. O que quer dizer isso aqui? Se você der calor para um gás, mantendo ele num recipiente onde a pressão é mantida constante, você vai medir um certo ΔT. Aquele calor vai produzir uma certa alteração de temperatura caso a pressão seja mantida constante. Caso o volume seja mantido constante, aí você vai obter uma outra variação de temperatura. O mesmo que produz uma outra variação de temperatura. Com sólidos e líquidos, isso aqui é ignorável, isso aqui é totalmente irrelevante, mas para gases isso é importante. Tá? E a capacidade calorífica do corpo é proporcional à quantidade de matéria do corpo. Quanto um bloco de aço de 500 gramas vai ter uma capacidade calorífica e um bloco duas vezes maior vai ter, em geral, uma capacidade calorífica duas vezes maior. Então, olha esse exemplo aqui. Observe a temperatura subindo. O que você está vendo aqui?
Você está vendo que é o mesmo material, só que em diferentes quantidades. Aqui é uma quantidade pequena do material, aqui é uma quantidade um pouco maior e aqui ainda é maior. Nos três casos, eles estão recebendo a mesma quantidade de calor por unidade de tempo. E aí o que você observa é que a variação de temperatura por unidade de tempo, quer dizer, a velocidade com que a temperatura está subindo, é maior nesse caso, depois é nesse caso e depois nesse caso. Por quê? Porque o dq, né, o dq aqui dessa fração, ele é igual à capacidade calorífica do objeto vezes a variação de temperatura. Né? Então, quem tiver maior capacidade calorífica, que é esse cara que está aqui, vai ter correspondentemente uma menor variação de temperatura. Né? Então, a razão pela qual a temperatura desse cara aqui sobe com uma taxa menor é porque a capacidade calorífica dele é maior do que esse cara que está aqui, que por sua vez é maior do que esse cara que está aqui, ilustrando o fato de que quanto maior o objeto, maior a capacidade calorífica dele. E aí, nesse exemplo aqui, mais lentamente ou varia a temperatura com o tempo. Ou no caso de um ΔQ fixo, né? Um ΔT é uma quantidade de calor fixa, se você desse o mesmo ΔQ para esse cara, para esse cara e para esse cara, a variação de temperatura desse ia ser menor do que desse, que ia ser menor do que desse. Por quê? Porque a capacidade calorífica desse objeto é maior do que a capacidade calorífica desse e é maior do que desse. Por quê? Porque ele tem mais matéria. É isso que é o ponto, o quarto ponto aí do slide anterior. A capacidade calorífica é proporcional à quantidade de matéria. Bom, então aqui a razão histórica desse nome, capacidade calorífica. Havia esse fato de que quando você coloca calor num corpo e ele aumenta a sua temperatura, levou a um conceito naquela época dos primórdios lá da termodinâmica, de que o calor seria que os corpos armazenassem dentro deles uma coisa chamada líquido calórico. Esse líquido calórico aqui, a quantidade de líquido calórico que um corpo tinha, o nível do nível do líquido calórico seria a temperatura. Um objeto mais quente teria um nível de líquido calórico maior. E a capacidade de armazenamento do líquido calórico seria a capacidade calorífica. Né? Então, por exemplo, no caso aqui do contexto desse reservatório aqui cheio dessa coisa cinza, essa coisa cinza seria o líquido calórico e o nível do líquido calórico seria a temperatura do corpo aqui. Né? Se você quisesse aumentar um pouquinho a temperatura, você teria que adicionar calor ou líquido calórico no corpo. Né? E dependendo digamos assim, das dimensões do objeto, né, você teria que acrescentar mais ou menos líquido calórico para produzir a mesma alteração de temperatura. Se o seu corpo, por exemplo, essa quantidade de calor ali, esse volume aqui desse líquido, digamos assim, né, seria a quantidade de calor necessária para aumentar ali a temperatura. Um corpo menor, por exemplo, que tivesse uma menor capacidade calorífica, você com uma pequena, está aqui o objeto menor, né, estaria com um nível de líquido calórico ali TB, né, uma pequena adição dessa quantidade pequena aqui de calor, de líquido calórico, produziria a mesma alteração de temperatura. Né? Inclusive, essa história do nível aqui do TA e do TB, aqui serem as temperaturas corresponderiam a níveis, também, digamos assim, vai de encontro. Vai de encontro com o fato de que o objeto que tem mais alta temperatura é o que transfere líquido. Então, se você colocasse esses dois caras em contato, né, o TB aqui ser maior do que o TA, apesar de ter menos líquido calórico, né? A tendência de ceder líquido calórico seria do TB para o TA. Se você colocasse os dois em contato, né? Como se fosse um princípio de vasos comunicantes, né? Então, esse cara aqui iria ceder o líquido dele até o nível dos dois ficar igual, que é o que acontece, a temperatura dos dois ficar igual. Né? Então tem uma certo valor aí essa analogia do calor como sendo um líquido contido dentro dos objetos e a temperatura como sendo o nível desse líquido. Mas hoje em dia ninguém mais fala disso, né, de líquido calórico. Bom, então, como a capacidade calorífica do corpo é proporcional à quantidade de massa do corpo, se define o calor específico. Isso para corpos homogêneos. Quer dizer, um corpo homogêneo é um corpo feito de um único tipo de material, né? Ou só de madeira, ou só de vidro, ou só de aço, ou o que seja. Né? Então, você define esse calor específico do material, uma propriedade do aço, ou do alumínio, ou da madeira, do mesmo jeito que densidade, por exemplo. Né? É inteiramente análogo. Né? A massa total do objeto é a densidade vezes o volume do objeto. Né? Aqui é semelhante. A densidade é uma propriedade do material. Né?
E aqui a capacidade calorífica é uma propriedade do corpo. E o calor específico é uma propriedade do material. Né? E M aqui é a massa do corpo em questão. Né? Quanto maior a massa do corpo, maior vai ser a capacidade calorífica. Né? O calor específico do material, como esse cara que está aqui tem dimensão de Joule por Kelvin, então segue que o calor específico tem dimensão de Joule por quilograma Kelvin. Né? Cada material tem uma capacidade calorífica diferente. Aqui alguns exemplos aqui. O ouro tem 126 joules por quilograma Kelvin e crescendo aqui para baixo. Né? O cobre tem umas 3 vezes mais. Né? O vidro tem ainda mais. O gelo, olha a quantidade a capacidade calorífica, o calor específico, né, do gelo, e a da água, essa capacidade calorífica é significativamente maior do que metais, né? É responsável por algumas propriedades particulares da água, o fato dela ter uma capacidade, um calor específico muito elevado. Outro comentário aqui. As energias microscópicas, agora que a gente tem, digamos assim, acesso à quantidade de calor necessária para você variar a temperatura do corpo, você começa a contemplar que para produzir pequenas alterações de temperatura no corpo, a quantidade de calor é enorme. Né? E você tem agora consciência de que essa quantidade de calor enorme que é dada para aumentar a quantidade a temperatura do corpo é armazenada internamente com o movimento molecular. Então você passa a ter a noção que a energia contida nas vibrações moleculares é enorme. Olha esse exemplo aqui. Uma pergunta: quanta energia, pode ser na forma de calor ou trabalho, né? Isso aí tanto faz, é necessário para aquecer, é necessário você fornecer para aquecer 1 litro de água de 10 graus, né? E levar um litro de água de 80 para 90 graus Celsius, por exemplo. Né? Quanto de energia você precisa fornecer? Toda essa energia que você fornecer vai ser armazenada na vibração das moléculas de água. Será que é muita energia? Vamos ver. A quantidade de calor, usando a capacidade calorífica de 1 quilo de água, isso aqui é a massa de 1 litro de água, né, 1 quilo, né? Isso aqui é a capacidade calorífica, é o calor específico do material água, né, vezes 1 quilo. Isso aqui é a capacidade calorífica, é o Czão de 1 quilo de água. Né? Isso aqui é o calor específico do material água. Né? E a variação de temperatura, 10 Kelvin. É só multiplicar essas 3 coisas aí, você conclui que para elevar em 10 graus, 1 litro d'água, menos 1 litro d'água, você precisa de 41.900 joules. E todos esses 41.900 joules estão armazenados lá, né, no chacoalhar lá das moléculas de água. 41.900 joules é enorme, é uma quantidade gigantesca de energia. Né? Por exemplo, isso corresponde a 1 quilo, do ponto de vista de energias mecânicas, né? Corresponde a um peso de 1 quilo, a uma massa de 1 quilo, andando a 1.042 km por hora. 1.042 km por hora, quase a velocidade do som. Né? Ou corresponde à energia gravitacional de você erguer um automóvel, que tem mais ou menos uma tonelada, né? De 4,3 metros por 4,3 metros. A energia necessária para erguer um carro 4,3 metros é a mesma energia que você precisa ceder para esquentar menos 10 graus 1 litro de água. Entendeu? Então, a energia contida aqui nesse objeto, aqui, a energia cinética contida nesse objeto, ou contida nesse carro aqui a 4,3 metros de altura, a energia gravitacional, nesse caso aqui, é a mesma energia que está escondida lá naquela vibração daquelas moléculas de água. Né? Incrível. Né? As energias contidas nas vibrações moleculares são muito, 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 muito grandes mesmo. Né? É isso que vai aparecer em outros exemplos aqui. O que é mais efetivo para esquentar a água de um balde? Um exercíciozinho aqui sobre calor específico. O que é mais específico para esquentar a água de um balde? Um balde tem uns 20 litros de água a 20 graus. Quer dizer, esquentar por 20 graus. Desculpe, a água está a 20 graus, desculpe. Né? E você quer esquentar. Você quer esquentá-la. Né? O que é mais efetivo? Você jogar uma xícara de água a 100 graus dentro do balde, vai obviamente esquentar um pouquinho o balde, ou você jogar 1 litro de água a 35 graus. Entendeu? O problema, o balde está a 20 litros a 20 graus Celsius. E você quer levantar a temperatura disso. Né? Elevar a temperatura. O que vai elevar mais a temperatura? Você jogar lá dentro uma xícara de água a 100 graus, né? Bota uma xícara de água lá no micro-ondas, deixa ela ferver e tasca ela dentro. Vai esquentar, mas você tem que determinar quanto que vai esquentar. Ou você esquentar 1 litro de água, somente 35 graus Celsius, e jogar lá dentro.
Nos dois casos você vai ter uma quantidade de água diferente, claro, né? 20 litros mais 200 ml num caso e 20 litros mais 1 litro, 21 litros no outro caso. Mas qual é a temperatura que vai ser maior? Vamos ver. Ignore as perdas de calor para o ambiente. Imagina que toda a mistura aqui das águas ali vai concentrar toda, vai guardar toda, não vai haver perda de calor para o ambiente, né? Então, no primeiro caso, quando você misturar a xícara de água no balde, os dois, obviamente, vão chegar numa temperatura final, que é o que você quer determinar. Mas que temperatura final é essa? Né? Você diz assim, a quantidade de calor, o ponto do raciocínio é que a quantidade de calor que o balde de água vai receber vai ser exatamente a quantidade de calor que a xícara de água vai perder. Né? A quantidade de água que o balde vai ganhar é essa que está aqui. E a quantidade de calor que a xícara de água vai perder é essa que está aqui. Supondo que estamos ignorando perda por ambiente, então um tem que ser igual ao outro. Né? Então está aqui, a 20 quilogramas de água, né, que corresponde aos 20 litros. É, C é a capacidade, é o calor específico do material água, né? T é a temperatura final menos 20. Isso aqui é a variação de temperatura. Né? Então, isso aqui, o T, obviamente, vai ser maior do que 20. Né? Então, essa coisa que está aqui é a quantidade de calor que o balde, os 20 litros de água, recebeu. E essa quantidade aqui é a quantidade de calor que a xícara de água a 100 graus vai ceder. Aí você percebe, aí eu introduzo aqui uma convenção, né? Quando a temperatura final é menor do que 100 graus, obviamente a xícara de água vai esfriar, né? Não vai estar mais a 100 graus, né? Então essa coisa que está aqui vai ser negativa. Então, a quantidade de calor negativa é interpretada sempre como o calor que sai do corpo. Né? Então, esse calor negativo aqui é o calor que saiu da xícara de água. E esse calor positivo aqui é o calor que entrou dentro dos 20 litros. A soma dos dois tem que dar zero. Né? Aí, resolvendo essa equaçãozinha linear aqui, você encontra o T. A temperatura final vai ser 20,79 graus Celsius. Né? Então, se jogar uma xícara de água a 100 graus dentro de um balde a 20 graus, a temperatura final da mistura vai ser 20 graus,79. Fazendo a mesma coisa agora para um litro de água a 35 graus Celsius, está ali o cálculo, né? 20 litros, a temperatura é diferente, né, final. E aqui você tem 1 quilo, 1 litro de água é 1 quilo, né? 1 quilo de água, o calor específico da água, a temperatura final, né, menos 75, você resolve agora esse problema aqui. Aí você encontra que o telinha é 20,71. É muito parecido, né? As duas estações são muito parecidas, mas você ganha um pouquinho mais de temperatura jogando a xícara de água a 100 graus do que o litro de água a 35. Tá? Então, esse é um exemplo de uma situação onde é uma mistura, né, de dois corpos a temperaturas diferentes, você supondo que todo o calor que um perde é ganho pelo outro, né, sempre ignorando perdas de calor para o ambiente, né, você pode calcular a temperatura final que os dois corpos atingem, porque a quantidade de calor que um cede tem que ser igual à quantidade de calor que o outro recebe. Agora, eu considero de novo aqui essa tabelinha aqui de calores específicos de alguns materiais aqui metálicos, ouro, cobre, chumbo, zinco. Essa coluna aqui é o calor específico, né? É, zinco, mercúrio, prata, alumínio, tudo metal aqui, né? E dois materiais aqui moleculares, a água e o etanol. A diferença essencial desses materiais aqui, do ponto de vista da estrutura interna, é que os metais, eles são materiais, digamos assim, atômicos, né? Eles são um aglomerado de átomos, simplesmente, né? Então, a energia interna desses materiais é devido à vibração dos átomos ali em torno de certas posições de equilíbrio. Diferentemente da água e do etanol, que são materiais moleculares, né? A água é um bando dessas coisas aqui, né? Dessas moléculas de água, e o etanol é um bando dessas moléculas que estão aqui. A diferença entre a capacidade calorífica, quer dizer, o fato desses materiais aqui moleculares terem calores específicos maiores pode ser melhor entendido quando você não exprime a capacidade calorífica por unidade de massa, que nem o calor específico faz. Né? O calor específico é a capacidade calorífica do material dividido pela massa dele. Por isso que a unidade de Joule por quilograma por Kelvin. Né? Quando você exprime o calor específico, quando você escreve o calor específico molar, quer dizer, a capacidade calorífica de 1 mol do material, você vê que todos os metais
todos os metais aqui têm capacidades caloríficas, calores específicos molares muito parecidos. E a razão é por conta da similaridade da maneira como eles conseguem armazenar energias internas. Todos eles são materiais assim, essencialmente isso, atômicos, né? Então, um átomo, ele armazena energia porque ele fica vibrando para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, né? E tem uma interação interatômica também, né? É aí que o cara guarda a energia que você dá para ele quando você esquenta ele, né? Quando você dá calor para ele, né? Então isso implica que se você tiver 1 mol de bolinhas, mais ou menos todas elas vão ter, na forma de um cristal aí qualquer, né? Você vai ter mais ou menos a mesma capacidade calórica. Quer dizer, o gasto energético para você aumentar em 1 grau Kelvin 1 mol de zinco, ou de ouro, ou de cobre, ou de mercúrio, tal coisa é a mesma. É 28 joules. 28 joules é quanto você tem que pagar de energia para aumentar em 1 grau Kelvin um pedacinho de 1 mol contendo 6 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio ou 6 vezes 10 a 23 átomos de ouro. É tudo muito parecido. Ao passo que no caso de materiais moleculares, que nem a água e o etanol, quando você tem 1 mol de molécula, como você tem 1 mol de moléculas de água, você tem mais maneiras para você aumentar a temperatura de materiais moleculares, você tem que matérias moleculares têm mais maneiras de guardar a energia que você dá para eles, né? Então, naquela analogia lá do líquido calórico, lá é como se a base lá do reservatório dele fosse maior, porque, diferentemente dessas bolinhas, coitada, que só pode ficar chacoalhando para cima, para baixo, para frente, para trás e para o lado e para o outro, essa coisa que está aqui no líquido pode sair andando, que nem essa aqui pode, né? Pode ficar girando, né? Essa distância entre os átomos pode vibrar, né? Além da vibração, né, ela tem outras possibilidades. Ela pode transladar, rodar, vibrar e tal e coisa, né? E quanto mais átomos ela tem, mais ainda, mais possibilidades ela tem de armazenar energia, né? Então, quando você tem um material molecular, ele tem como se fosse assim, mais gavetas, mais lugares para você guardar. Tecnicamente se chama graus de liberdade, né? Onde armazenar energia microscópica. Você pode armazenar através da translação, né, das moléculas de água, da rotação das moléculas de água e da vibração. Ao passo que no metal sólido, não. No metal sólido, a única coisa que os átomos podem fazer é vibrar para cima, para baixo, para um lado, para o outro e se afastar um pouquinho. Só isso, né? Isso tem como consequência que a capacidade, o calor específico molar de materiais moleculares é sempre bem maior do que o calor específico molar de materiais atômicos, né? E isso acaba transparecendo, acaba digamos assim, também se manifestando no calor específico normal, né, por quilograma do material, né? Então, geralmente, materiais que correspondem a moléculas muito grandes, né, coisas desse tipo, geralmente eles têm calores específicos, né, maiores, e calor específico molar, né? Maiores do que materiais mais simples, digamos assim, que nem materiais atômicos, né? Que não tem tantas maneiras de armazenar energia microscópica. Geralmente é assim que funciona. Os materiais com mais capacidade calorífica correspondem microscopicamente a materiais mais complexos do ponto de vista de molecular e coisa e tal. Metais, que são as coisas mais simples do ponto de vista microscópico, têm, em geral, capacidades caloríficas, tanto desculpe, calores específicos, tanto o calor específico por quilograma, né, o normal, quanto o calor específico molar menores, né? Esse é um padrão que geralmente você percebe quando começa a examinar vários calores específicos de vários materiais diferentes. Bom, agora a gente vai analisar aqui a questão de mudança de fase, quando um sólido se transforma num líquido, ou um líquido num sólido, ou um líquido num vapor, num gás, né, ou um gás num líquido. Isso se chama mudança de fase. Aqui é uma ilustração, aqui dois videozinhos aqui, uma ilustração da fase sólida da água, que se chama gelo, a água mesmo, propriamente líquida, e a vapor, para a gente apreciar como que o movimento molecular peculiar, o movimento molecular peculiar de cada uma dessas fases. Primeiro aqui o gelo. Então, o que você está vendo aqui, essa estrutura regular aqui, é a estrutura regular das moléculas de água quando estão na fase sólida. Elas adotam uma posição rígida, as moléculas de água não saem passeando para lugar nenhum e ficam simplesmente chacoalhando ali em torno de uma posição de equilíbrio. Agora, um videozinho aqui mostrando a água propriamente, né, líquida, e o vapor de água, no caso aqui, coexistindo. Observe aqui.
Aqui embaixo você está vendo a fase líquida da água, as águas, as moléculas de H2O muito próximas umas das outras, mas se movendo aleatoriamente, aqui umas sobre as outras e tal e coisa. E aqui em cima é a fase gasosa, caracterizada pelo grande espaçamento, a grande distância das moléculas de água, portanto a baixíssima densidade, né? E as moléculas andando e girando, aqui no caso da molécula de água, né? Quase livres aqui. Ok. Então, em um único slide aqui, as três fases da matéria. Aqui do lado esquerdo aqui a fase sólida, caracterizada por esse arranjo regular dos átomos aqui. O tipo de interação que os átomos experimentam entre si, que mantém a estrutura rígida, é, como você pode imaginar, bem mais forte do que nas outras duas fases, na fase líquida e na gasosa. Então, tem interações fortes aqui entre os átomos e o movimento atômico é muito restrito. Ele simplesmente fica chacoalhando em torno de uma posição de equilíbrio. Em resumo, então, você tem interações fortes na fase sólida e uma estrutura rígida, que é o que dá à fase a característica sólida. Né? Na fase líquida, as posições são totalmente aleatórias, né? As interações, aqui mostrando tracejado com uma linha bem fraquinha ali, as interações existem, são significativas, porque as moléculas ou átomos estão relativamente próximos uns dos outros, mas é menos intensa, naturalmente, do que na fase sólida, tanto que não é capaz de manter a estrutura rígida na fase líquida. Né? E o movimento dos átomos e moléculas é marcadamente diferente, porque eles não ficam simplesmente oscilando em torno de uma certa posição, mas eles fluem, né? Daí o nome fase líquida, né? Eles conseguem viajar por toda a região do líquido. Né? Ele vai andando, vai esbarrando nas vizinhas e tal coisa, mas consegue viajar por toda a fase, por toda a região do líquido. Então, em resumo, as interações são fracas, mais fracas do que na fase sólida, e a estrutura é fluida, quer dizer, os átomos não guardam posições fixas. Isso é o que se chama de fase líquida. E na fase gasosa, ela é marcada por um espaçamento bem mais significativo aqui dos átomos e, consequentemente, a interação é virtualmente nenhuma entre os átomos que constituem o gás, apenas quando eles se aproximam, um esbarra no outro, mas é muito eventual esse tipo de interação. E o movimento é praticamente, entre colisões, pelo menos, é um movimento livre, ele anda com velocidade constante. Né? Eventualmente, se ele for que nem a molécula de água tiver uma estrutura rígida, ele pode ficar girando, né? Mas é um movimento livre. Então, em resumo, a fase gasosa é caracterizada por interações fraquíssimas, por conta do grande espaçamento entre os átomos e moléculas, e é caracterizado por uma movimentação quase livre, né? Diferentemente do caso do líquido aqui. O líquido, como tem uma grande concentração, né, de moléculas juntas, eles saem andando, meio esbarrando assim, né, nos vizinhos. Né? Ao passo que na fase gasosa ele anda em linha reta durante um grande tempo e colide com dá um encontrão ali numa outra, aí sai em outra linha reta, e sai em outra linha reta, essa que é a característica. Tá? Muito bem. Curiosamente, durante uma transição de fase, quando o sólido está derretendo ou quando um líquido está solidificando, a temperatura do sistema não muda. A temperatura não varia durante uma transição de fase. A gente, consequentemente, aquela expressão lá do Q, do calor produzindo uma alteração de temperatura, não se aplica quando está havendo uma transição de fase. Ao contrário, diferentemente disso, a gente usa o calor, produz uma mudança de fase de uma certa quantidade de massa do material. Então, isso aqui é lido assim: a quantidade de calor que é fornecida, que produz uma alteração de fase dessa massa do material, e esse L que está aqui, que se chama calor latente da mudança de fase, é característico do material, né, e da transição de fase. Por exemplo, no caso da água, do material água, o calor latente de fusão é a transformação do sólido para o líquido, ou de solidificação, que é a transição contrária, do líquido para o sólido, é a mesma, os dois calores latentes são iguais, é 333 mil joules por quilograma. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que dar 333 mil quilogramas, 333 mil joules, desculpe, para 1 quilo de gelo a 0 graus virar 1 quilo de água a 0 graus. É assim que isso é lido. Ou, reciprocamente, você tem que tirar 333 mil joules de 1 quilo de água a 0 graus para convertê-lo em 1 quilo de gelo a 0 graus. É assim que isso significa. O L é o calor latente, o M é a quantidade de massa que tá efetuando a transição. E o sinal aqui é aquela nossa convenção de sinal. O Q é positivo quando você dá calor para o material. Isso, quando você dá calor para o material, ele pode, se ele estiver na temperatura certa, passar do sólido para o líquido, ou passar do líquido para o vapor. Né? O sinal negativo é quando você tira calor do material.
quando você tira do calor do material, você consegue produzir a transição de fase do vapor para o líquido, ou, dependendo, né, dependendo da temperatura, ou do líquido para o sólido. Okay? Essa é a história do sinal. O M é a quantidade de matéria que vai alterar a fase. Tá? E o L é caracterizado pelo tipo de mudança de fase, se é de sólido para líquido ou se é de líquido para vapor. Tá? Então, no caso do calor latente de fusão e solidificação da água, é isso. Já na da vaporização ou liquefação, vaporização é a transformação do líquido em vapor. E liquefação é a transição contrária, do vapor para o líquido. É igual, os dois calores latentes são iguais. É bem maior do que aquele ali, é 2.256 quilojoules para cada quilograma. Como é que você interpreta isso? Você tem um quilograma de água a 100 graus Celsius. A transição de fase vapor líquido acontece a 100 graus Celsius, pelo menos a pressão atmosférica. Né? Então, você tem lá 1 quilo de água já a 100 graus Celsius. Se você fornecer 1 quilo de água, né? Se você fornecer 2.256.000 joules para aquele recipiente, a água toda vai virar vapor. É isso que acontece. E se você fornecer menos? Se você fornecer menos, apenas uma fração da água líquida vai se transformar em vapor. Vai permanecer ainda uma certa quantidade de água na fase líquida. Essa quantidade de energia aqui envolvida é muito, muito grande. Só para fazer uma ilustração aqui, quanta energia é necessária para derreter 1 quilo de gelo? Do significado do calor derreter, né? Então, fusão. Do significado do calor latente fusão, a resposta é 333.000 joules. Se você fornecer 333.000 joules para 1 quilo de gelo, já na temperatura certa, né? Já a 0 graus Celsius, você vai transformar aquele 1 quilo de gelo a 0 graus em 1 quilo de água a 0 graus. A temperatura não muda. Tá? Essa quantidade de energia, 333.000 joules, corresponde à energia cinética de um carro, de um automóvel, 1 tonelada mais ou menos, a 93 km por hora, ou a energia necessária para erguer um automóvel de 34 metros. Não é 3, 4 metros, não é 34 metros. Essa é a quantidade de energia que você usa para derreter o gelo. Para derreter 1 quilo de gelo. Isso é coisa que você faz aí na sua geladeira aí o tempo todo. Né? É incrível essa quantidade de energia aqui. Bom, mas a dúvida é a seguinte: se tem calor entrando ou saindo do material que está mudando de fase, por que a temperatura não varia? Não entendo isso. A razão é um pouco sutil aqui, que eu vou tentar explicar aqui nesse slide. O que acontece é que você está, imagina um caso concreto, eu estou derretendo o gelo, né, que a gente tratou ali. Então você está dando energia para o gelo. E ele está virando líquido, mas a temperatura dele não está mudando, está lá 0 graus, continua 0 graus o tempo todo. Mas você está dando calor. Bom, se você está dando calor, você está. O significado de calor é isso, é energia microscópica, a energia molecular lá, de agitação e de interação entre as moléculas de água no gelo está se alterando. Claro que está, a energia não está desaparecendo. Né? Aquela energia que você está dando para o gelo está sendo usada para alguma coisa, só que não está se manifestando na alteração de temperatura. Por quê? Porque a alteração da energia microscópica está acontecendo, só que a alteração de energia microscópica do material é composta da energia cinética das moléculas, né? A energia cinética inclui a rotacional também, né? E a energia de interação entre as moléculas. E o que ocorre é que durante a mudança de fase, o calor que você dá ou que você tira, ele é usado na reestruturação atômica, nos posicionamentos das moléculas. É para ali que vai o calor que você dá ou tira do material. E essa reestruturação atômica, ela afeta a energia de interação microscópica, de fato. Portanto, o calor está sendo usado, sim, a energia microscópica está se alterando, mas o que está se alterando é primariamente isso aqui. Não isso aqui, não a energia cinética, não a agitação não a agitação molecular do material. E o que ocorre é que a energia cinética da matéria, ela depende apenas e tão somente da temperatura. Né? Então, a conclusão é, durante uma transição de fase a temperatura não se altera? Não, não se altera, é isso que a gente observa. Então, significa que a agitação térmica das moléculas de água durante a alteração do sólido para o líquido não é afetada. Né? Mas, no entanto, a interação entre moléculas não depende apenas da temperatura, ela depende também do arranjo, digamos assim. Esse D aí representa mais ou menos a distribuição espacial das moléculas, se ela é regular, se ela é toda bagunçada, se ela está mais afastada ou menos afastada. Então, quando você introduz calor para derreter a água, ou tira calor, você afeta isso aqui,
isso que eu quero dizer com Q usado na reestruturação atômica. Então, o calor altera a distribuição, digamos assim, das posições das partículas e afeta a energia potencial. Então, de fato, o Q está produzindo alteração na energia microscópica, sim. Entendeu? Mas única e exclusivamente através da reestruturação atômica. É um caso muito especial lá, de utilização da energia microscópica. Né? Durante a transição de. Normalmente não é assim, normalmente é simples. O negócio, você está um troço na fase sólida lá, você dá calor, a agitação das moléculas aumenta. É simplesmente isso. Afeta também isso aqui e afeta isso aqui, né? Então o calor é distribuído nas duas coisas aqui e você observa uma alteração da temperatura do material. Mas durante a transição de fase é inteiramente especial. O calor é todo usado para alterar a estruturação dos átomos e moléculas. Consequentemente, o calor afeta a energia microscópica, sim, mas só afeta isso aqui, mantendo a temperatura do material uniforme. Tá? Sem recurso de mecânica estatística é um pouco mais difícil de explicar isso, mas guarda pelo menos essa imagem de que durante a transição de fase, a agitação molecular não se afeta, mas sim o reposicionamento né, o rompimento de ligações e coisa que o vale, né? A reestruturação atômica que é o que é alterada pelo calor e a temperatura não muda. O D aqui nesse desenho aqui, ele genericamente quer dizer a distância média entre os átomos ou a estrutura atômica. Então, por exemplo, numa transição sólido para o líquido, o calor é usado para bagunçar aquela estrutura regular do sólido, né? É isso que ele é usado. No caso da transição do líquido para o vapor, o calor é usado para separar, né, as moléculas de água, digamos assim, entende? É dessa forma que o calor altera, sim, a energia microscópica sem se manifestar numa alteração de temperatura. É um pouco sutil o argumento, mas esse é o fato. Ok, a reestruturação atômica altera dramaticamente o calor específico. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o calor específico do material gelo e do material água líquida é vastamente diferente. Né? Isso a gente já tinha observado, que eu já tinha mostrado para vocês aqui, ó, o calor específico aqui da água, da água líquida, né? É 4.190 joules por quilograma Kelvin, ao passo que do gelo é 2.220, é bem menor. Né? Então, com aquela nossa analogia lá do líquido calórico, né, que tem uma certa utilidade, né? Então, esse eixo vertical aqui seria a temperatura, seria o nível do líquido calórico, e na fase sólida, a capacidade calorífica do gelo era modesta. Então, a gente desenha aqui uma caixa d'água, digamos assim, né, com uma base bem pequenininha, né? Isso que a gente tentou sugerir como a ideia do calor específico pequeno, né? Então, se você quiser alterar a temperatura do gelo, você tem que botar menos energia aqui, porque, digamos assim, a caixa d'água é estreitinha, digamos assim, né? Aí, quando você altera aqui da fase líquida, desculpe, da fase sólida para a fase líquida, a base da caixa d'água fica enorme, né? Depois que você supera aqui você faz a transição de fase, né? Você está na fase líquida e depois para subir o nível, a temperatura que eu quero dizer, né? Do líquido agora você precisa botar muito mais calor aqui, porque o calor específico da água Bom, então deixa eu terminar aqui com esse exemplo aqui. Que quantidade de calor é necessária para elevar 720 gramas de gelo a 10 graus Celsius até o estado líquido em 15 graus Celsius? Bom, primeiro, para produzir a transição de fase, você tem que levar o gelo à temperatura a temperatura fixa na qual acontece a transição de fase. A pressão ambiente, a pressão atmosférica, essa temperatura é 0 graus Celsius. Né? Então, a quantidade de calor para esquentar o gelo de 0 a 10 graus é calculada daquela maneira. Né? Isso é a massa de gelo, o calor específico do gelo, e a alteração de temperatura. Ele vai passar de menos 10 a 0, né? Então a alteração é de mais 10 graus Kelvin. Você vai precisar de 16.000 joules para levar os 720 gramas de gelo a 0 graus. Uma vez a 0 graus, qualquer calor que você dê vai transformar o gelo em água. Né? Para você transformar todo o gelo, você tem que multiplicar a massa de gelo que vai ser derretida, né? 720 gramas, vezes o calor latente de fusão, que é esse aqui, que a gente viu no slide anterior, 333.000 joules por quilograma. Então, você vai precisar doar para o gelo 240 quilogramas de gelo para transformar 720 gramas de gelo a 0 graus em 720 gramas de água a 0 graus. Ok? E agora você tem que elevar a água, né, já está na fase líquida, mas só que está a 0 graus, de 0 a 15 graus. Então, a quantidade de calor que você vai ter ainda que fornecer é a massa de água, vezes o calor específico da água,
que é bem maior do que do gelo lá, a gente acabou de comentar, e a alteração de temperatura. A água vai passar de 0 para 15 graus. Então, a alteração de temperatura é 15. Você vai ter que dar 45.300 joules, tá bom? E se você fornecer apenas 200 quilojoules? Bom, se você fornecer apenas 200 quilojoules, você consegue certamente fazer isso aqui, né? Levar o gelo a 0 graus. Mas você precisaria, aqui, ó, sobraria para você quanto de coisa? 200 menos 16, sobraria 184 joules. Então a pergunta, com 184 quilojoules, né? 184 quilojoules não conseguem derreter 720 gramas de gelo. Conseguem derreter apenas, é isso aqui, ΔM vezes o calor latente, que é 333 quilojoules por quilogramas, né? Então, a quantidade de gelo a 0 graus que vai se transformar em água é igual a ΔM, igual, é só dividir essa coisa aí, dá 184 dividido por 333, dá 553, digamos assim, 553, arredondando aqui, 553 gramas. Então, dos 720 gramas de gelo a 0 graus, 553 gramas vão virar água. Então, a resposta final é assim: se você fornecer isso, você vai terminar com 553 gramas de água a 0 graus Celsius e 720 menos 553 igual 167. E 167 gramas de gelo também a 0 graus. Tá bom?